Olá, alumes! Começando mais um Viagem AlumiCast, sejam bem-vindos. Já gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal e clicar no sininho para você sempre receber as notificações. E hoje nós vamos entrevistar um influenciador aqui em Dublin. E é agora aqui no apartamento dele e nós vamos lá conhecer um pouquinho da jornada. Bora? Olá! Cuidado! Ele já tá com o celular ali, ó. Vamos lá? Que é blogueiro, tem que gravar. Tem que estar gravando conteúdo. Vamos lá. E ele tá com a blusa da marca, que eu acho linda essa frase também atrás. Verdade. E esse daqui é o apartamento que você mora com seus amigos e seu namorado. Eu mudei recentemente pra cá, então faz 2 semanas. Na verdade, é a segunda semana que eu tô morando aqui, mas eu já morava nesse condomínio e tudo mais. Mas eu mudei com meu namorado pra parte de baixo. Eu morava no 5º andar, agora tô no 2º andar. Aí aqui é lindo, gente. É, muito, bom demais. muito bonito. Bom, e nos conta um pouquinho sobre a sua jornada. Da Hoje Irlanda, a gente toda, desde o início, assim, me conta um pouquinho sobre o Brasil. Eu sei que você veio da roça, né? Isso, verdade. De um sítio. Conta pra gente como que foi sair do sítio de uma cidadezinha e vir pra Irlanda. Então, tô em Dublin já vamos fazer 6 anos, na verdade, agora em fevereiro de 2024. Bastante tempo, parece que não, mas passa muito rápido as coisas aqui. Às vezes, quando eu até falo, nossa, são 6 anos, eu falo, meu Deus, são 6 anos. Né? Tipo, aí cai a ficha. Mas, como você falou, eu saí do interior do Rio Grande do Sul, então numa cidadezinha pequena, com mais ou menos 3 mil habitantes, Marques de Souza. Eu morei na cidade maior antes de vir pra cá e tudo mais, mas as minhas raízes são do interior, né? Então, a minha família trabalhou com fumo, tabaco por anos, né? Então na roça, com vaca, boi, animais e tudo mais. Delícia. Então eu sinto falta um pouco disso, né? De uma certa forma é tão bom a vida da roça, né? A comida da roça também. E aí fui trabalhar na cidade grande depois de um tempo, né? Teve todo o processo, claro, de para estudo, que eu tinha que fazer o 2º ano, o 3º ano, tudo mais, e no interior não tinha, então eu tive que sair para poder estudar, né? Então, porque só tinha até a 8ª série na escola onde a minha mãe morava, né? E aí eu tive que sair para poder estudar. E com isso, fui morar na cidade maior da região, né? Então, que é Lajeado, no Rio Grande do Sul, que tem mais ou menos, acho que hoje em dia 100 mil habitantes. E aí, com esse processo, comecei a estudar, trabalhar fora e tudo mais. E aí foi quando eu descobri o intercâmbio por acaso também. Eu estava trabalhando na farmácia e a farmacêutica falou que o irmão dela morava aqui em Dublin e tudo mais. E aí eu queria entender, tá, mas mora em Dublin, onde é Dublin, né? O que é isso? Onde que é a Irlanda e tudo mais? E aí ela começou a contar como ele tinha vindo pra cá, que ele tinha vindo pra estudar, pra trabalhar. E aí eu falei assim, nossa, que legal. Tipo, se ele conseguiu ir pra Irlanda, talvez eu consiga também, tipo assim, porque era alguém mais próximo de mim, né? Então uma realidade mais próxima. Porque antes disso eu pensava, quem viaja, que faz intercâmbio, é só gente rica, né? Que tem um poder maior e tudo mais. Então nunca passou pela minha cabeça. Sempre tive aquilo de querer sair do interior, de uma certa forma, tipo, achar que era pequeno pra mim também no interior, né? Por mais que eu ame o interior e tudo mais, a vida da roça em si, mas eu sempre senti que eu podia mais, que eu queria mais. E ao mesmo tempo, eu falei, mas como que eu vou fazer isso, né? Então, com condições que eu não tinha até então. E aí foi quando eu descobri sobre o intercâmbio e eu falei assim, tá, então talvez seja legal, eu posso tentar morar fora e tudo mais. E aí eu comecei a pesquisar, né? Então, para entender um pouco mais sobre o intercâmbio, saber, como eu falei, onde era Dublin, o que precisava, né? O visto de estudo e trabalho, entender mais sobre. E aí teve, acho que umas 2 semanas eu já tinha fechado o intercâmbio, tipo assim, decidi, bati o martelo, depois de pesquisar e tudo mais. Assim, fechei, mas aí tem a parte de pagar o intercâmbio, né? Sim. Então, ok. Quanto que é o intercâmbio? Eu falei, meu Deus, acho que na época eram 15 mil reais. E eu falei, só a escola em si, eu falei assim, tá, 15 mil mais a comprovação financeira, né, que são os 3 mil euros e tudo mais. Eu falei, quanto que eu preciso? Eu falei, eu acho que eu preciso uns 40, 50 mil quase para fazer o intercâmbio. E aí foi o processo de trabalhar e juntar dinheiro. Então, da decisão, que foi em 2016, eu fui viajar só em 2018. Né? Então, 2 anos depois. Que aí teve todo o processo de pagando a escola aos poucos, de juntar os 3 mil euros, né? De cortar saídas, festas, gastos e tudo mais, para poder juntar o dinheiro em si. E aí, então, foi um processo. Fiquei 2 anos depois que eu decidi realmente fazer o intercâmbio. E aí, comecei a pesquisar mais sobre a Irlanda, né? Fui me apaixonando mais pelo país, pelas possibilidades e tudo mais. Já tentava praticar um pouco do inglês, por mais que era o básico. Eu cheguei aqui com o básico de inglês, gente. Então, não cheguei com... Era só o The Books on the Table, né? Só isso aí mesmo. Mas eu sempre fui muito curioso e querer saber e querer aprender. Então, eu sempre
tentei aprender ao máximo, troquei meu celular para inglês, assistia filmes em inglês, por mais que eu ia entendendo pouca coisa, mas tipo assim, o que dá para fazer para melhorar meu inglês, para chegar aqui mais para frente, de uma certa forma, eu fui fazendo, né? Então foi nesse processo aí que aí depois, em 2018, então eu viajei para Irlanda, né? Mas é um pouquinho do porquê, de como foi o processo. E é uma coisa legal de você falar, até pra gente desmistificar pro pessoal, porque você fala assim, eu vim da roça e eu não achava que tinha essa possibilidade. Sim. Porque intercâmbio é só pra rico. Isso é uma das coisas que a gente faz hoje no mercado, né? Desmistificar. Exato. Gente, dá pra parcelar, fecha o quanto antes, eu sempre falo pra galera, fecha o quanto antes o seu curso, o seu intercâmbio, e vai pagando aos poucos. Você pode dividir em 12 vezes, Pode, em 24 exato. vezes. Uhum. Então você vai pagando aos poucos, e a gente precisa tirar um pouco essa crença de que intercâmbio é só pra gente rica. Porque nem o Dalvan, nem eu era rico, então assim, a gente já mora quase 6 anos aqui na Europa, né? Então a gente precisa abrir um pouco a mentalidade de vocês e mostrar que é possível, que vocês conseguem também. Exatamente, até porque, que nem você falou, tem muito disso, mas a gente vê lá no Brasil, de uma certa forma, muitas coisas são de difícil acesso, como a gente falou. Então, quando você fala intercâmbio, fala assim, não, mas intercâmbio Canadá, Estados Unidos, esses países, assim, quem vai é só quem tem dinheiro, quem é rico, não é, gente. Trabalhando, se esforçando, cortando, como eu falei, alguns gastos, às vezes extras, que às vezes a gente sai pra festa e tudo mais. Então, você se priva de algumas coisas pra lá na frente você conseguir outra. É o que normalmente todo intercambista faz, né? Então, quando você decide, ok, mas eu quero ir embora, eu quero sair, tem gente que vende carro, vende casa, larga toda a vida no Brasil para vir morar aqui. Eu sei que é uma decisão muito difícil, vamos dizer, você vai vender sua casa, você vai vender seu carro, mas ao mesmo tempo são bens que você tem, mas que de uma certa forma às vezes tá, tipo, são só bens, gente. Exato, tipo assim, é só dinheiro, é só dinheiro ali, não tá te agregando muita coisa. O intercâmbio te traz tantas coisas, tantas possibilidades, né? Então, desafios de uma certa forma, você sai da sua zona de conforto, não que seja fácil, não é fácil, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que te traz uma grandeza e um conhecimento totalmente diferente do Brasil. Eu falo até por mim, assim, eu vejo que em 5, 6 anos aqui eu cresci, tipo assim, acho que 20, né, que eu iria crescer no Brasil. Então, acho que te traz um conhecimento muito, muito grande. Eu sinto a mesma coisa também. E aí, como que foi para você chegar aqui na Irlanda? Como que foi a primeira vez no aeroporto? Como que você se virou no geral? Perfeito. Então, como eu falei, eu sou mais pra frente, né? Eu sou muito curioso, quero sempre saber o que tá acontecendo e fazer as coisas. Então, eu sempre pesquisei muito, como eu falei. Quando eu decidi que eu ia fazer intercâmbio, eu pesquisava demais, eu assistia muitas coisas. Qual a época que tu chegou aqui? Eu não me lembro, Marcelo. Foi em abril. Foi um pouco abril depois de 2018? Tá, então a gente tá pertinho. Tá pertinho, né? Tá pertinho. Mas eu me lembro que depois, chegando aqui também, eu sempre acompanhei muita gente, mas antes disso eu sempre tentava acompanhar os canais aqui que tinha grandes. Acho que só tinha o pobre, só o Lucas aqui. O Lucas, acho que ele tinha chegado em 2017. Exato. E aí eu tava acompanhando alguns canais e tudo mais, e foi, tipo, era o que me ajudava. E aí quando eu cheguei no aeroporto, por mais que eu nunca tinha viajado pra fora, somente no Brasil, eu viajei uma vez pro Rio de Janeiro e só, mas aí eu sempre, eu entendi o que todo mundo falava, né? Não, você vai pra cá, você pesquisa aqui, você faz isso. Então era o que me ajudava. Voltando. Quando eu cheguei aqui, também foi muito mais tranquilo, porque tinha a questão, claro, do inglês, que a gente fica com medo, vamos dizer assim, meu Deus, é inglês, o que eu vou fazer? O que eu vou falar? Não sei falar nada. Não sei falar nada. Mas eu falei assim, gente, não falo, eu falo o básico mesmo, mas eu sempre tentei, tipo assim, não falar muita coisa que eles sabem o que eles estão fazendo. Vamos dizer assim, a imigração sabe o que eles estão fazendo ali. Você chega, entrega seus documentos, é isso que eles vão olhar, é isso que eles vão conferir, e pronto. Né? Então, é tranquilo. A gente às vezes fica com aquele bicho de 7 cabeças também. Meu Deus, o que vai acontecer na imigração? Não, mas a imigração é tranquila. Tipo assim, se você tiver a documentação correta, é isso que você precisa para entrar no país. Então, essa parte é tranquila. Mas claro que tem a questão da língua, né? Então, quando eu cheguei, foi em... Onde foi que foi essa escala? Em Frankfurt, na Alemanha. O aeroporto, tipo, gigante. Eu falei, meu Deus do céu. Sério? E tudo escrito em alemão. Exato. Tipo assim, você fica, meu Deus, o que significa essa palavra enorme? Não dá pra saber nada. E aí eu pegava o trem, ia pro outro lado, tipo assim, um aeroporto muito grande. Eu falei assim, meu Deus. Mas aí você vai vendo, né? Vai lendo, vai tentando entender o que vai acontecer dali. Tenta pedir ajuda. Acho que na Alemanha, eu pedi ajuda na Alemanha. Mas, tipo, pra pegar o trem em si. Eu vim pelas figurinhas. Ah, verdade, também. Porque as palavras em si não dá pra entender. Então, tipo assim, tem os desafios, mas acho que é muito bom, porque são os primeiros momentos da sua conexão com outra realidade, de uma certa forma, com outra cultura, outra língua, outro país. Então, acho que também são as coisas que ficam marcadas do intercâmbio de uma certa forma. Eu sempre falo para os intercambistas também,
aproveita as suas primeiras semanas, seus primeiros dias no intercâmbio, que são Nunca os mais melhores e volta. nunca mais volta. Porque às vezes a gente chega aqui com tanta coisa, tipo assim, na cabeça, meu Querendo Deus, eu preciso achar emprego. trabalho, eu preciso achar Aham. acomodação, eu vou ficar sem casa, eu vou ficar sem trabalho. Calma, vai dar certo. Aham. Porque esses momentos são os bons, que são os momentos que tudo é diferente, que você é curioso, que você quer saber, que a cidade é linda, é maravilhosa, é tudo Uhum. aquilo que você pesquisou, aquilo que você viu, você está tendo contato pela primeira vez. Então é tão bom essa parte. E eu sei Sim. porque eu lembro, tipo assim, são as coisas que eu mais lembro, são as minhas primeiras semanas aqui. Uhum. E aí, claro que as coisas vão acontecendo. Você precisa achar casa? Precisa. Você precisa achar trabalho? Precisa. Você precisa estudar inglês? Precisa. Mas, tipo, cada coisa no seu tempo. Porque eu acho que se Uhum. você aproveitar essas primeiras semanas, é tipo, tão bom, tão, tipo, te abraça tão bem, de uma certa forma, e Sim. você conhece pessoas que às vezes estão na mesma conexão, estão no mesmo momento, né, do intercâmbio, que chegaram aqui também. Então é quando você faz networking, quando você faz amizades, E né? precisa fazer para ajudar Exato. depois a arrumar emprego, acomodação, enfim. Exato, exato. Então acho que tipo assim, é tão bom esse momento que é de você realmente aproveitar e esses desafios, né, de viajar pela primeira vez, de pegar o avião pela primeira Uhum. vez para sair do Brasil. É bom, é bom. Eu Já dá um não medinho, dá né? uma, mas acho que é tão bom porque tu tá com aquela expectativa, tipo assim, meu Deus, como que vai ser? Eu tô indo É, eu tô sozinha, indo fazendo as sozinho. coisas por si só. Exato, Acho que é bem exato. gostoso É bom, também. eu gosto, assim, Uhum. são, que eu falei, são memórias muito boas, assim, que eu tenho desses primeiros momentos aqui. Não foi fácil, gente, teve os desafios, tem, Tem os mas tem perrengues. os perrenguezinhos, mas eu acho que, tipo assim, essas coisas são boas e faz parte também do intercâmbio, da Uhum. evolução, de uma certa forma. Exatamente. E você veio sozinha ou você veio por uma agência? Na época eu vim com agência, Uhum. né, que foi quando eu pesquisei na minha cidade, lá atrás falei, na primeira semana eu fui olhando vários lugares, tipo, do intercâmbio em si, o que que era o intercâmbio, e aí eu fui nas agências da cidade para entender, né, como que era isso, se eles trabalhavam com intercâmbio para fora e tal, e aí eu contratei com uma agência da minha cidade, porque tinha essa possibilidade de ir pagando, né, e viajar só Uhum. depois. Então eu falei, então perfeito, então eu consigo, né, eu dei uma entrada, na época no intercâmbio 2016, e depois fui pagando, mas tinha que quitar, né, a escola, então, até antes de viajar, e aí foi o que eu Uhum. fiz, né, então, antes de eu viajar, eu pedi demissão, e aí eu fiz um acordo, na verdade, como eu trabalhava numa farmácia, e aí eu contei todo o meu processo, né, que eu tava para fazer intercâmbio, e aí consegui fazer um acordo, e aí a gente sabe, né, no Brasil, quando você faz um acordo, tem um dinheiro bom ali da rescisão e tudo Exato. mais, então acabou me ajudando bastante pro intercâmbio. E aí foi o dinheiro, uma parte do dinheiro que eu usei para, né, pagar o restante da escola em si, do intercâmbio. Mas foi, Uhum. né, pagando aos poucos e fiz direto com a agência na época, né? Legal. Claro que depois tem todas as possibilidades, né? Eu nem sabia que tinha a possibilidade de você também conversar direto com a escola de Dublin ou com outras Uhum. agências grandes de outras cidades. Hoje em dia eu trabalho na agência também, então, Sim. tipo, tem N possibilidades, né? Mas na época lá no interior mesmo eu não sabia, né, que Aham. existia isso, e foi o que eu consegui fazer. Eu falei assim, nossa, perfeito, vou pagando aos poucos, depois eu viajo, Isso é né? ótimo. Eu ia até falar também, porque quando a gente compra intercâmbio com agência, porque eu também vim por uma Sim. agência, a gente tem todo o suporte. Então, inicial, entrevista. Não sei se a de vocês também tem, mas tem entrevista às vezes Uhum. pré-viagem, para saber o que você vai falar no Sim, aeroporto. sim. Então, isso é uma coisa legal, que é um cuidado que a gente tem com o aluno, para você também não chegar aqui perdido e ficar Exato. pesquisando milhões de coisas, porque as informações vão mudando também, né? Exato. Não, é que nem eu falei, eu sou mais pra frente, mas, tipo assim, mais curioso. Mas tem muita gente que às vezes não é, tipo assim, não é um perfil curioso e que quer saber, Uhum. né? Então é importante você também saber qual que é o seu perfil. Por que que eu falo isso? Porque é onde entra na questão de ter uma agência para te ajudar e te dar o suporte necessário, Sim. documentação, que você falou, muda muito rápido as informações. E às vezes a gente pesquisando, as informações são dispersas também na internet, uma pessoa fala isso, outra pessoa fala aquilo. Então, Uhum. você ter alguém que você confie, que você está contratando, para te passar as informações corretas é muito importante, pessoal. E a gente tem esse processo de conversar com o aluno, fazer uma videochamada, explicar a documentação, tirar as dúvidas, Sim. orientar. Vai viajar, o que eu vou fazer no aeroporto? Então eu sempre tento explicar Tem que ter também o todo um passo a passo do suporte, né? aeroporto, como que funciona, o que a imigração pode perguntar, né? Por mais que eu falei que para mim, tipo assim, foi tranquilo, mas às vezes também pode ser que não seja, né? Então a Uhum. imigração às vezes pode ser um pouco chatinha, né? Com alguns detalhes, né? Mas Sim. como eu falei, tendo a documentação correta, é isso. Quando eu falo para os meus alunos, para as pessoas, né, que me perguntam sobre imigração, aeroporto, é documento, gente. A Irlanda, você tem que ter uma documentação X, vamos dizer assim, fazer um checklist. Você fechou esse checklist? É isso. Uhum. Pronto, acabou. São Tipo esses assim, eles não documentos. vão te perguntar mais nada, eles não vão te questionar mais nada,
porque tá ali, são esses documentos que eles precisam para você poder entrar na Irlanda. E tem que ser tudo impresso. Exato, exato. O que dá problema, às vezes, é claro, faltou documentação, faltou uma comprovação, né? Mas aí entra na questão de, às vezes, você não ter um suporte, você vir com coisa faltando e você não sabia que precisava e tudo mais. Então, Sim. mas fazendo checklist, é isso que eles precisam. Bem tranquilo, exato, né? Exato. Bateu ali, eles conferiram, no máximo, gente, 5 minutos. Tipo assim, a imigração é muito rápida. Tem muita gente ali que passar. Então eles vão conferir ali, no máximo é 5 minutinhos, deu certo, carimbou, passou. No máximo, né? eles vão fazer uma atençãozinha pra você ficar com uma cara estranha. É o trabalho deles. Dá um sustinho pra ver se você vai se entregar antes. Exato, é tipo isso, né? Toda vez que eu passo na imigração, eu fico, meu Deus, será que eu fiz alguma coisa errada? Por mais que a gente não faça, né? Tipo assim, você não fez nada, mas tipo assim, será, gente? Será que tá faltando alguma coisa? Será que eu passei alguma coisa que eu não podia? Será que eu tô com o GNB vencido? Será que eu tô com alguma coisa assim, tipo, sempre fico com medo? É verdade. Eles botam uma pressão muito grande, né? Sim. E a fila atrás, eu acho que isso aumenta. Mas é importante ter esse suporte, porque você vem até mais tranquilo e sabendo o que fazer também, né? Exatamente. E é muito importante ter o apoio, o suporte, principalmente se você vem sozinho e tem muito intercambista, talvez você vai vir sozinho pra cá, né? Então, tipo, tu fica naquilo, mas e como que vai ser? Eu tô saindo do meu país, eu não tô indo pra cidade vizinha, né? Então são 10 mil quilômetros aí de distância. Se você precisar, às vezes, ligar, se conectar, às vezes é um pouco mais difícil e tudo mais, mas é um desafio, é o primeiro desafio, né? Então, tipo assim, de muitos que vão vir ainda durante o intercâmbio, esse aeroporto é a primeira fase. Mas depois que você passa essa fase, você dá um check em várias outras também, é mais tranquilo. Exato. E tu vai, tipo assim, se libertando também, aproveitando. E eu te sigo desde a época que você chegou. Você já chegou fazendo... Acho que foi em maio que você começou a fazer coisas de... Do conteúdo? Eu acho que foi, não demorou muito, foi mais ou menos nesse período. Foi bem na seguida. E aí eu lembro que você era o rei dos jobs aqui, que você tinha vários trabalhos. Conta pra gente como que foi conseguir esses trabalhos. Então, na época, quando eu cheguei aqui, foi no período aquela da Nevasca, de 2018, todo mundo sabe que é famoso e tudo mais. E aí, tipo, tava num período também mais difícil de você achar trabalho exatamente por isso, né? Que tava, tipo, o Dublin tava fechado, a Irlanda de uma certa forma e tal. E aí meu dinheiro tava acabando, né? Então o dinheiro que eu trouxe tava acabando. E aí eu entrei em alguns grupos. Na verdade, eu não entrei nesses grupos. Eu sempre gosto de falar. Eu fiz esses grupos, eram meus. Ai, que legal! Por quê? Porque quando eu tava no Brasil, né, igual você às vezes tá no processo, eu tava assim, meu Deus, eu quero saber o que tá acontecendo na Irlanda, eu quero entrar nos grupos, eu quero me conectar com as pessoas, fazer network. Só que sempre tava cheio esses grupos, né, e na época eu tinha o WhatsApp, ele tinha um limite, acho que eram 200 pessoas, acho que até menos, né, que podia e tal, então a maioria dos grupos sempre tava cheio. E aí eu falei assim, quer saber, eu vou criar meus próprios grupos, né, e aí eu fui criando os grupos, aí eu botei lá, era trabalhos em Dublin, vida na Irlanda, intercâmbio em Dublin e tudo mais, solteiros em Dublin, casados em Dublin, tudo que foi criando. Eu fui criando várias coisas, vários grupos, né, cleaners em Dublin, né, e fui fazendo. Tenho até hoje em dia esses grupos, hoje em dia os grupos estão rodando aí, né, então tem muita gente, mas porque eu não conseguia ter essa conexão, eu não conseguia entrar nos grupos que normalmente sempre estavam cheios. E aí, um que eu consegui entrar, eu divulguei meu grupo e aí foi, né, e as pessoas foram entrando e tudo mais. E aí fui tendo essa conexão, esse network. E aí foi aí que eu achei os trabalhos também, meu primeiro trabalho, né, que foi como delivery, entregando comida. E aí eu entrei num desses grupos, tipo, mandei a mensagem num desses grupos, falei, olha, meu dinheiro tá acabando, foi no desespero mesmo, gente. Eu falei assim, ó, meu dinheiro tá acabando, gente, eu não sei mais o que vai fazer, porque tava realmente, né, eu tinha só pra mais um mês de aluguel. E aí eu falei assim, alguém tem alguma coisa para me ajudar? E aí surgiu a oportunidade de trabalhar com o Deliveroo, né? Na época, olha, eu tenho aqui o Deliveroo, se você quiser fazer e tudo mais. E aí foi quando eu comecei a fazer, né? Então, entregar comida, né? Pegar do restaurante, levar para as casas e tudo mais, que é o trabalho que o Delivery faz. Hoje em dia, tem muito ainda isso aqui na Irlanda, né? Então, tem outras empresas e tudo mais. Na época tinha, acho que o Deliveroo era o mais forte, que é uma empresa aqui. E aí foi quando eu comecei a trabalhar. Depois disso, né? Eu falei, não, mas eu preciso fazer outras coisas também, porque o trabalho de Deliveroo, ele é sofrido, gente, não é fácil. Frio, né, tipo, você na chuva, no vento, pedalando pra lá e pra cá. Hoje em dia tem muita bicicleta elétrica, carro, moto, mas na época eu fazia era pedalando ali mesmo, gente, é na raiz, né, bicicleta raiz e tal. Então era difícil, né, você pra lá e pra cá. E aí foi que eu falei, olha, eu preciso de outro trabalho, outras coisas. E aí eu tinha, nesses grupos, eu mandei novamente, olha, tô procurando esse trabalho e tal. E aí me mandaram Você criou seu próprio network, exato, né? Que maravilha, cara. Ah, chocada. Exato. E aí eles mandaram que tinha uma lista lá de trabalhos também, acho que eram 700 e-mails para você mandar, para você tentar trabalho, né?
E aí eu fui mandando também o e-mail lá, ó, com o meu Ai, que currículo, fui montando o legal. currículo em inglês Uhum. ali, e aí mandei também. E aí eu comecei a trabalhar num restaurante de Kitty Porter, mas eu trabalhava também numa fábrica de frutas. Gente, é tanto trabalho também que eu esqueço às vezes do que eu já Uhum. fiz, né? Então, Mas você foi pra várias tem muita coisa. áreas. Ah, nessa época também eu trabalhei como nos shows, eu trabalhei no show do Ed Sheeran, aí eu fui pra Uhum. Belfast. Foi uma das experiências melhores que eu já tive aqui, por mais que foi sofrido, gente. Acordei, acho que era 3 horas da manhã pra pegar o ônibus pra ir pra Uau. Belfast, e aí o show era tipo assim, 7 horas da noite, 8 horas da noite, mas aí a gente foi cedo, meus amigos e tal. E aí, nessa época, foi quando eu fui fazendo conexão e fechando o trabalho de uma certa forma, né? Mas, vamos dizer, resumindo, chegou um período que eu tinha 5 trabalhos, né? Então, que era a época que eu tava Eu lembro trabalhando. que você cortava lenha. Verdade, cortava lenha, era de jardineiro, grama e tudo mais. Trabalhava no restaurante, trabalhava no café, trabalhava no hospital e ainda trabalhava no Instagram também, produzindo conteúdo. Gente, que não é Aham. fácil. Nossa, não Acho que sei ela como você sabe aqui, não é conseguia. fácil falar lá, tipo, Eram direto. muitas coisas. Muitas coisas. Mas sempre foi conexão, sempre foi Uhum. network, assim. Trabalho que eu precisei mandar, o currículo, como eu falei, foi só essa primeira vez que eu tinha mandado, que foi nesses sites, né, e tal. Que aí foi quando eu consegui no restaurante, consegui no hotel como housekeeper, né, camareiro e tudo mais. E aí foi os únicos que eu mandei, o resto foi tudo conexão, tipo assim, as pessoas me indicaram, e aí eu Uhum. fui conhecendo pessoas, fui trocando e tudo mais, mas o que eu mandei currículo mesmo foi esses dois, assim, mas depois era mais tipo, Uma das conexão. coisas que eu acho que é até importante a gente falar, que o pessoal às vezes me pergunta, mas se eu escolher um emprego ruim, você Uhum. sai, você pega outro, porque sempre vai aparecer várias opções. Exato. De seu flatmate está trabalhando num restaurante que ganha, sei lá, 12 a hora. Você vai sair desse emprego, vai pegar um melhor. Sim. Então a gente vai sempre migrando, né? Vai sempre pulando Acho pra. que não pode ter medo. Tipo assim, aqui na Irlanda é um pouco mais flexível a questão de você mudar de trabalho, né? Porque a gente Uhum. sabe que no Brasil tem que mas o meu trabalho, eu vou sujar a carteira, né? Pro outro. Sim. Não que não seja também, tipo assim, é claro que é importante você manter ali uma carreira dentro de uma empresa e tudo mais, mas não tem aquela pressão de você, tipo assim, meu Deus, eu preciso Uhum. ficar aqui. Gente, se não tá legal, se você tá ganhando pouco, às vezes se você tá, às vezes, sendo humilhado, se você tá sendo Sim. maltratado, não fique, saia. Tipo assim, não tem por que você ficar naquele lugar. Faça conexões, como eu falei, faça networking, manje aí currículos, tipo assim, sai batendo de porta em porta, entregando seu Uhum. currículo também. Eu fiz na época. Na época eu não consegui nenhum trabalho assim, mas porque eu fui pouco e depois já tinha conseguido trabalho em si. Mas, tipo, não tenha medo. Acho que não precisa ter medo de você largar o seu trabalho. Como você falou, se não tá bom, se não tá legal, troca. Era o que eu fazia, gente. Eu fui trocando, trocando. E por isso, cada vez eu fazia mais conexão, mais network. Tipo Uhum. assim, na fábrica de frutas que eu falei que eu trabalhei. Eu não gostava, tipo assim, eu falei, eu não quero ficar aqui. Tipo, eu até ganhava bem pelo trabalho em si, mas era um trabalho sofrido e era, tipo, puxado. E eu não conversava inglês, eu não estava evoluindo, eu não tinha conexão, ficar trancado dentro de um lugar. Eu não. Fazendo a mesma A coisa, mesma né? coisa, exato. E eu não sou disso, eu preciso, tipo assim, estar me movimentando, sair e Uhum. tudo mais. E aí eu troquei, aí fui fazendo conexão novamente, fui conhecendo pessoas, teve pessoas que eu conheci lá, que depois eu consegui trazer para os trabalhos que eu tava, Que né? Então, legal. tipo assim, é de realmente você ir se desafiando, vai mudando, né? Não tá Uhum. legal, pode trocar. Tipo, não tá feliz, troca mesmo, Com né? certeza. Também sou Sim. desse pensamento. E aí, quando foi que você se cansou dos trabalhos, assim? Me cansei. Na verdade, teve um processo do que acontece. Por mais que eu estava trabalhando em vários lugares, né, e eu já sentia que a minha evolução também estava meio parado, estava meio estagnado. E aí surgiu a oportunidade, então, de trabalhar com a Mundus, né? Na época eu já Uhum. trabalhava com a Rafa, né, que a Rafa trabalhava numa outra agência de intercâmbio e eu trabalhava só na questão de divulgação, né? Como eu Uhum. fazia todo esse trabalho no Instagram, então como influencer e tudo mais, aqui criador de conteúdo. Aí eu já trabalhava com eles, né, dessa questão de divulgação. Só que na época a Rafa também queria mudar de trabalho, né? A Rafa é minha parceira hoje em dia na Montes, que a gente trabalha na empresa de Uhum. intercâmbios. E aí eu falei assim, a Rafa me convidou, falou, olha, eu tô pensando em sair da empresa que eu tô, abrir minha própria empresa de intercâmbios, né, a Mundus e tudo mais. Na época não era Mundus, porque ele não tinha nome, não tinha nada. A gente criou Foi tudo, né, criando. então, mas a ideia em si era essa, né, de sair, abrir a própria agência. Falei, olha, você quer trabalhar comigo? Você quer, tipo, entrar nessa? Eu falei, não, vou, né. Uhum. Só que ao mesmo tempo eu tava trabalhando, tipo assim, acho que eu tava 3 lugares, tinha diminuído. Né, mas eu tava em 3 lugares trabalhando, e aí eu tava naquela questão, eu quero, tipo assim, mudar, eu quero evoluir, eu quero fazer algo novo, né? Mas eu também tava preso na zona de conforto de ter meu trabalho, ter meu salário, ter ali, Uhum. né, a minha rotina e Ia ter tudo que mexer um mais. pouco, Ia ter né? que mexer. E aí eu fui largando aos poucos. Eu saí do primeiro trabalho, que era do café. Aí depois eu saí de jardineiro também, que eu mantive de jardineiro por bastante tempo. E eu tava só no restaurante e tava de paralelo, né? Então, trabalhando com a Mundus, com a ideia ainda do projeto. E a gente
arrumando como que ia ser. Porque é muita burocracia, Exato, né? muita burocracia e tudo mais, o que que ia acontecer e tal. E aí, tipo, a Mundus, então, nasceu em abril, né, 4 de abril de 2022, isso, 22, né, e aí a gente falou assim, tá, mas então vou ter que sair, eu tenho que largar, porque não tá dando esse paralelo, eu não consigo me dedicar 100%, e aí foi quando eu saí de todos os trabalhos, né, então quando eu me cansei de tudo, falei assim, tenho que largar, eu tenho que evoluir, tenho que crescer profissionalmente de uma certa forma, e aí me dediquei 100% a Mundus, né, com medo também, porque por mais que mudanças, né, a gente fica com aquele receio, tipo, será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Sim. E tudo mais. Mas foi quando, então, eu me dediquei 100% à música. Hoje em dia eu trabalho só com a Mundus, né, mas foi um processo também mais difícil, tipo, de largar a minha zona de conforto. 6 anos, né? Exato. Porque não, a gente fica aqui também, a gente cria a sua própria zona de conforto, né? A gente fala muito sobre isso quando tá no Brasil. Meu Deus, sai do Brasil, sai dessa zona de conforto e tudo mais. Mas é importante você notar que às vezes você vai criar aqui também, né, aquela sua zona de conforto no intercâmbio de uma certa forma. E era o que eu tava passando naquele momento, né? Então eu já tava com o inglês, vamos dizer, bom, mas ao mesmo tempo, assim, era um vocabulário que estava parado. Eu estava só com o vocabulário do restaurante, do meu trabalho, né? E aí eu tava assim, mas eu preciso mais, mas eu tô ganhando meu salário, tô tendo aqui minhas coisas, tô podendo viajar, conhecendo outros lugares. Então eu falei assim, tá, o que eu vou fazer, né? Mas aí foi quando então surgiu a Mundus e aí eu larguei 100% todos os outros trabalhos. E aí, como que foi... Antes da Mundus, você já trabalhava de influencer, né? Isso. Foi desde quando você chegou. Como que foi esse mundo do influencer, assim? Como que foi se descobrir nisso? Perfeito. Então, eu sempre gostei muito de comunicação, né? No Brasil, eu sempre fazia na escola, tipo, os projetos, tipo, de teatro, de falar, era sempre eu, tipo assim, o Dalva fala, o Dalva faz, né? Então, eu sempre gostei dessa parte. E, tipo, eu até queria, um tempo atrás, na minha adolescência, vamos dizer, para fazer faculdade e tudo mais, falei, eu quero fazer faculdade de teatro, ou quero fazer cinema, ou jornalismo. Eu comecei, na verdade, jornalismo no Brasil, mas aí eu tranquei na metade, depois que eu comecei a me organizar para o intercâmbio também, e aí falei, não vou mais voltar para a faculdade, e continuei, né? E aí foi algo que eu tranquei em si, mas eu sempre gostei dessa parte de comunicação. Aí quando eu cheguei aqui, tava naquela questão que todo mundo quer saber como que é o intercâmbio, né? E a família, amigos e tudo mais. Mostra isso, mostra a rua, mostra a casa. Mostra... E tipo, isso aqui aí tu não consegue responder todo mundo, ou tipo assim, tu tem que ficar falando a mesma coisa pra todo mundo e tal. E aí, como já tinha algumas pessoas criando conteúdo, eu já tava com essa ideia, né, na época também, eu falei, até eu já tinha criado um perfil, assim, quando eu viajar, eu vou postar nesse perfil e tudo mais e tal, né? Então, na época eu vim namorando pra cá, e aí, tipo, a minha namorada, a gente tava nesse processo e de criar conteúdo, eu muito mais, porque eu sempre gostei dessa parte de comunicação, e aí eu comecei a mostrar meu dia a dia, né? Os meus primeiros vídeos tem até no meu Instagram lá falando que foi o trabalho de Deliveroo, foi quando eu comecei, foi no trabalho de Deliveroo, tipo assim, foi aquele dia que foi o que eu comecei, né? E aí, então eu falei assim, gente, vou mostrar aqui meu primeiro dia trabalhando de Deliveroo e tudo mais, e aí, tipo, os amigos daqui, tipo, que eu fui fazendo na escola, tipo assim, eu vou mostrar amanhã também, né? E aí alguns já, tipo assim, com aquelas piadinhas, aí chegou o blogueirinho. O blogueirinho, não sei o quê, tarará. E aí, tipo assim, mas eu não ligava, né? E aí eu fui mostrando aí, tipo, vai fazendo e tudo mais. Fui gostando, né, de fazer isso, de mostrar meu dia a dia, de compartilhar, e aí começou mais perguntas, né, e eu fui fazendo aquele processo que eu acompanhava no Brasil, né, que era acompanhar as pessoas que estavam aqui, e aí muita gente começou a me acompanhar, e aí eu fui, como eu falei, fui gostando disso, de ter essa troca, essa conexão, e aí teve as mensagens positivas de todo mundo, nossa, Dava, que legal, eu tô, tipo, você tá me incentivando a ir pra Irlanda, e eu falei assim, nossa, caraca, que legal, Skitri, poder fazer isso também. E aí foi quando eu comecei, né, tipo, a criar mais conteúdo, e aí fui tendo um retorno, fui tendo uma procura maior também de pessoas, e aí fui fazendo conexões aqui, conhecendo outras pessoas, e tudo isso foi me agregando muito, e aí eu entrei num mundo que eu falei, tipo, é isso que eu quero fazer, né, é isso que tá, tipo, me deixa feliz, me faz feliz também de uma certa forma. Dá trabalho, gente, não é fácil. É cansativo também, muitas vezes, né? Porque você tem que estar sempre pensando, sempre evoluindo e, tipo, a internet... Todo mundo te reconhece na rua. Exato, também, verdade. E a internet, ela, tipo, é muito rápido, muda muito rápido, acontece muita coisa, né? Então você tem que estar acompanhando. E como você falou, tem essa troca, as pessoas na rua também. Então, hoje em dia, às vezes, as pessoas me conhecem, a gente conversa. E eu acho muito bom, porque troca um conhecimento que você que me acompanha, as pessoas que me acompanham,
sabe um pouco da minha história, mas eu não sei o que tá por trás, muitas vezes. Aí todo né? mundo te conhece, mas você não conhece a pessoa. E aí, quando eu conheço as pessoas, eu falo assim, nossa, que legal, tipo assim, que bom poder conhecer você, conhecer um pouco mais da sua história também. Então, tipo, isso é muito bom porque tem essa troca muito grande e eu gosto, né, de criar conteúdo, mas foi um processo, né? As coisas foram acontecendo. Como eu falei, a internet é muito rápido, então ao mesmo tempo também tu nem vê. Tipo assim, num instante tá tudo ali rodando de uma certa forma. Mas eu acho que cresceu e deu certo porque eu realmente gosto de fazer, né? Então é algo que eu tento transmitir sempre a verdade. Eu sempre falo no meu Instagram, tipo assim, gente, isso aconteceu, isso que acontece comigo. Também não é uma regra, não quer dizer que vai acontecer com você, mas eu sempre tento passar a minha versão sobre aquela história e desde o início eu sempre tentei ser o mais verdadeiro possível sobre os meus trabalhos. Eu sempre mostrei, olha gente, eu tô em 5 trabalhos, eu acordo cedo, eu saio de um, eu vou pro outro, levo minha roupa, troco, faço mostra isso. a vida de fato como ela é, né? Exato. Não foi tipo assim, porque eu sempre tentei, e foi algo leve, não foi tipo assim, eu vou mostrar isso porque é dessa forma, ou porque eu quero ter resultados, foi tipo assim, era o meu dia a dia. Eu nem tinha tempo, às vezes, de pensar muito, tipo assim, o que eu vou fazer, era só, eu peguei o celular e eu gravei, né, porque eu já tava no trabalho, eu tava no ônibus, eu tava na bicicleta, pra cima, pra baixo, então tipo assim, mas deu certo porque eu gosto de fazer, então é algo que E o que eu gosto bastante é que você traz a sua opinião e sincera, né? Sim. Por exemplo, você foi num evento esses tempos atrás e você falou, eu não gostei da organização, enfim. E eu acho isso legal, porque às vezes, como blogueiros, às vezes as pessoas pagam pra gente ir e tudo mais. Sim. E às vezes a gente não consegue dar uma opinião tão sincera. Mas, por exemplo, no seu caso, você deu. E eu acho legal isso, eu gosto, eu admiro quando as pessoas são sinceras. Sim, não, exato. Até porque, tipo assim, realmente, o que eu sempre falo? Eu não consigo ser eu se não for assim, entendeu? Então, tipo assim, aconteceu vários processos durante o meu intercâmbio aqui também, né? E eu sempre tentei passar a verdade, né? Então, tipo, falar realmente o que tá acontecendo, né? Então, acho que se eu não for assim, não gira, e aí eu não consigo entrar, pegar o celular ou mentir, ou inventar, ou fazer algo que não é, ou falar o que não é verdade em si. Então, acho que é por isso, porque até na minha terapia eu trabalho isso, porque às vezes eu falo, será que eu preciso falar sobre esse assunto, né, no Instagram? Será que eu não preciso? Só que parece que se eu não falar, corta metade da minha vida, entendeu? Tipo assim, a minha vida não parece segue. Parece que você tá omitindo, que você tá mentindo alguma coisa. Exato, então isso é uma das coisas, né? Tipo assim, por isso eu tento sempre ser verdadeiro ali o mais possível, porque senão parece que não vai. E aí as coisas não funcionam, porque aí eu não consigo transmitir o que eu quero transmitir, e aí não sou eu, né? Então acho que talvez por isso, assim, eu sempre tento realmente passar a verdade. Eu acho muito bom, continue, isso é muito bom. Obrigado. E uma coisa que eu queria te perguntar, porque você veio namorando, Sim. Cheguei a fazer uma live contigo quando você tava namorando, enfim. E aí você se redescobriu, como que você conta isso pra gente, essa jornada? Perfeito. Então foi um processo, né? Então quando a gente chega aqui, como eu falei, acontece muitas coisas, né? Então, como a Marcela me acompanha de mais tempo, né? Então ela tava em todas essas fases do Dalvan na Irlanda, ela acompanhou. Mas foi um processo. Eu fui me entendendo aqui na Irlanda, fui me descobrindo, né, sabendo o que eu queria, o que eu gostava, né, então hoje em dia eu namoro, mas eu namoro então com um homem, né, então pra deixar claro aqui também. Que cozinha maravilhosamente bem, a gente fica babando. Verdade. No OnlyFans dele, porque tem um nome, OnlyFans. OnlyFans. Tá, é só as panelas. Mas é uma delícia, gente. Exato. Mas foi um processo e acho que a Irlanda, ela te abre muitas portas, como eu falei lá atrás, né? Então, e muitas possibilidades. E aqui eu me senti muito acolhido, né? Eu me senti muito mais, posso ser eu mesmo. Por isso que eu falo, aqui eu consigo ser o Dalvan, eu consigo me abrir, eu consigo conversar com as pessoas, eu consigo transmitir o que eu quero transmitir. E esse foi um processo também que no Instagram eu falava assim, preciso falar sobre isso ou não preciso falar sobre isso? Só que aí não era eu se eu não falasse. Né? Então eu precisei trazer essa parte da minha vida, essa fase da minha vida também de se redescobrir, né, de se assumir gay e tudo mais, porque era um processo muito delicado que eu estava passando, mas que ao mesmo tempo tem muita gente que passa pelo mesmo processo, né? E que, como eu falei, não era o Dalvan falando ali se não fosse dessa forma. Então hoje em dia eu me sinto muito mais aberto, muito mais à vontade, mas como eu falei, porque a Irlanda te aceita também de uma certa forma. Eu acho que aqui a gente tem menos preconceito também, não que não exista, existe preconceito aqui também, mas é em comparação ao Brasil, aonde eu morava, né, a realidade que eu tinha, eu vejo que é diferente, né? Então
a gente se sente muito mais aberto, se sente muito mais à vontade, como eu falei, muito mais acolhido. Eu acho que foi por isso que eu consegui também ser o Dalvan, me abrir, né, tipo, me redescobrir, tipo, me reencontrar também de uma certa forma, né, me libertar, poder amar novamente, então me sentir bem, me sentir feliz. Então hoje eu tô numa fase muito boa da minha vida também, né, tem os processos altos e baixos de todos os dias, mas eu vejo que eu tô numa fase muito boa. Até sempre tento falar isso, passar no Instagram. Outro dia eu tava conversando, aproveitar essa fase também, porque a gente aqui anda na nossa rotina, às vezes é tão intensa, tanta coisa acontece, como eu falei, como a gente tava falando, e você esquece de aproveitar as coisas. Por quê? Porque a fase que eu tô hoje é um momento que eu almejei muito lá atrás. Eu falei, nossa, quando eu puder ter o meu trabalho, algo que eu gosto, trabalhar com o que eu gosto, ter a minha vida, me reencontrar, poder amar da maneira que eu queiro amar. Sim. E eu tô nessa fase, eu acho que isso é tão bom e que é bom você aproveitar, porque às vezes a gente tá, como eu falei, nessa corrida, e a gente acaba esquecendo. Tipo assim, meu Deus, eu tô aqui, agora eu quero mais, eu quero mudar, eu quero crescer. E a gente sempre vai atrás de dinheiro, né? Exato, dinheiro, quer construir exato. empresa. Exato, crescer e tudo mais, tipo assim, mas aproveita essa fase. É um momento bom de você realmente poder aproveitar, e é o que eu tô hoje em dia passando, né? Então eu tô tentando aproveitar ao máximo, Ai, que né? delícia, Então, porque assim. essa fase tá sendo muito boa. Daqui a pouco vai ter mudanças, e a vida é assim, acontece, mas aí tudo bem, a gente muda e a gente vai rodando, né? Cantando conforme a música também. Sim. Mas as coisas são assim. Acho que hoje em dia eu tô nessa fase de me redescobrir, deixa eu aproveitar, deixa eu viver, né? Tô bem. Uma outra coisa que eu queria saber também de você, da sua jornada na Irlanda, é que você fez uma graduação aqui, né? Isso. Foram exato. 4 anos estudando? 3? 3 anos, né? Então eu tô terminando, na verdade, né? Então a graduação de marketing digital. Então eu tenho uma última prova para fazer, agora ano que vem. Mas é todo um processo difícil no sentido de que você vai fazer uma faculdade em outro país, em outra língua, né? Então a gente sabe que o intercambista tem a fase, né? Você vem, faz o curso de inglês. Se você às vezes não conseguir uma cidadania europeia, um visto de trabalho e tudo mais, são processos, né, que aqui na Irlanda que você pode ter, ou na Europa de modo geral, ou mudou para outro país, né, que às vezes acontece também. Uma das possibilidades é você ficar aqui estudando, fazendo, né, uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado e tudo mais. E aí tava, né, vamos dizer assim, a minha validade como intercambista de inglês estava vencendo. E aí eu falei, o que eu vou fazer? Né? Vamos mudar para outro país? Quais são as possibilidades? E uma delas era fazer uma graduação. E aí eu tranquei a minha graduação no Brasil na época, então eu não tinha nenhuma formação e tal. E eu falei assim, olha, se algum dia eu for voltar para o Brasil, eu tendo uma graduação, a gente sabe que tem as possibilidades são boas, né? Então a gente pode às vezes conseguir algo melhor. E eu falei, então vou entrar numa graduação aqui. Foi um processo que não foi tão fácil, porque teve a questão que financeiro, que faculdade aqui é mais caro, mas também você tem que fazer prova de inglês e tudo mais, né? Então são passo a passo. Faço a mesma coisa, checklist. Deu checklist, você conseguiu, você entrou. E aí eu comecei a faculdade, então, de marketing digital, né? Então são 3 anos de faculdade, e aí ao final você tem direito ao Stamp 1G, que aí te dá a permanência de ficar na Irlanda por mais um ano, né? Então agora eu tô na fase final, e aí depois faço essa parte, né, de aplicação para o Stamp 1G, que aí é um processo um pouco diferente, mas que você pode ficar trabalhando na Irlanda full time, não precisa necessariamente estar estudando, né? Então, mas tô terminando então a faculdade de marketing digital. Meu Deus, né? Imagina que Não é delícia fácil, mas ter é um muito bom. certificado Exato. europeu. E como que foi o início da faculdade? Porque eu não entrei com medo. Eu ia fazer mestrado também, aí eu fiquei tipo, cara, eu acho que meu inglês não é suficiente. E eu não entrei por medo do inglês não ser não suficiente. sabia. Tipo assim, é difícil porque é um vocabulário totalmente diferente do que você tem na aula de inglês. Até porque na aula de inglês eu sempre falo, o professor para, explica. Você, professor, não sei isso. Ele vai parar, vai explicar, né? A grande maioria. Na faculdade, não, tá rodando. Né? Por quê? Porque você não vai estar estudando só com brasileiros ou pessoas que não. O inglês não é a língua, né, materna. Então você vai estar estudando com irlandeses, com australianos, italianos, franceses e tudo mais, que na questão de inglês muitas vezes estão à frente da gente, né? E se estiver na Irlanda, né, com certeza, né, fala inglês. E aí o professor não vai estar parando para explicar uma palavra, uma frase e tudo mais, ele vai estar rodando a aula ali e tá acontecendo. Então você estuda muito mais em casa. Né, eu vejo, tipo assim, você tem que se esforçar muito mais em casa do que na própria aula. Não que não tenha na aula, mas você tem que ir atrás, pesquisar, porque a tua aula está funcionando, o teu vocabulário vai ser totalmente diferente do curso de inglês. Então é mais o quê? Um desafio novamente, né? Mais uma fase do intercâmbio. E o inglês, claro que às vezes a gente fica assim, será que eu tenho inglês suficiente? Será que funciona? Mas, gente, depois que começa, depois que você pega ali, o início o professor para mim era difícil de entender um pouco, a matéria também, mas aí depois que você roda ali, depois que a aula tá funcionando, você vai conhecendo também
pessoas que estão no mesmo barco, né? Outros brasileiros, outras nacionalidades, outras pessoas, faço trabalhos em grupos e tudo mais. Eu entrei no processo também que foi durante a pandemia, então eu tive muita aula online. Então, de uma certa forma, foi um processo diferente, que eu não tive aquela conexão de ir para a aula, ir para o prédio. Agora, esse último ano, sim, mas antes disso, não. Então, também foi um processo diferente, mas foi desafiador, mas dá certo. Tipo assim, no final, dá certo. Deu tudo certo. Como eu falei, não é fácil, mas você vai passando por fases, etapas ali também, que é do intercâmbio de uma certa forma. E aí, depois disso, quais são os seus planos, assim? Meus Você pretende planos. ficar aqui ainda mais um tempinho? Então, eu acho que a Irlanda ainda tá... Não deu aquela... Você fala, tem a validade também, não deu a cota. Eu acho que ainda eu me sinto bem aqui, né? Então, é um país que eu me sinto muito bem acolhido, de uma certa forma. Eu acho que ainda dá pra ficar. Eu tô numa fase que eu posso me desafiar. Eu vejo isso também muito, né? Tipo, posso mudar? Posso. Posso trocar de país? Posso tentar coisas novas? Posso. Então, eu tô numa fase que eu quero me desafiar também, que tem essa possibilidade. Então, como eu trabalho hoje em dia mais flexível, então eu posso tentar mudar. Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto muito em casa aqui. Então, eu sempre falo que hoje em dia, Dublin, Irlanda, é minha casa, né? Então, o Brasil, claro, sempre vai ser, porque é o nosso país. Mas, de uma certa forma, eu me sinto que aqui eu tô muito mais bem acolhido. Então, tenho bons vínculos, raízes que eu estou criando também. Então, bons amigos, né? Minha rotina e tudo mais. Então, eu tô bem dessa forma. Mas não fecha, né, as possibilidades de mudar, de querer conhecer outras coisas. Talvez no próximo ano eu até faça uma grande mudança. Vamos ver aí como vai ser as coisas. Vamos acompanhar. Vamos acompanhando. Né? Tá nos planos, mas até tá 100% aí. Mas não sinto que deu a validade da Irlanda ainda. Tá. Né? Então tô aqui, tô vivendo esse momento. E você conseguiu viajar muito aqui pela Europa? Viajei bastante. Aqui acho que foram 14 países que eu consegui conhecer e tudo mais. Bastante. Teve alguns replay, né, que voltei mais vezes. Então, mas viajei. Acho que tem possibilidade, né? A Irlanda, tipo, te dá essa possibilidade. Eu vou agora também na próxima quinta-feira pra Itália. E, tipo, 40 euros pra ir e voltar. É muito barato. Então, tipo, é barato você viajar. Tipo, então, por isso que a gente mantém aqui muito essa rotina também de querer conhecer, de querer viajar, se descobrir outros lugares e tal, porque é bom, então você descobre outras culturas, né? Então você sai um pouco também do frio da Irlanda ou da rotina da Irlanda, e isso ajuda muito no intercâmbio, você quebrar aquela rotina também, e aqui você pode, às vezes no seu trabalho, pegar 2 dias de folga ali, 3 dias, viaja, pensa em outro lugar, né, a gente está na Europa, então é fácil essa conexão também, ir e vir ali 2 horinhas, você tá, né, na Alemanha, na Itália, 50 minutos você tá em Londres, né, então, tipo assim, é muito bom, e acabou que eu consegui viajar bastante, né, meu primeiro país foi a Alemanha, que eu voltei, né, que eu viajei também, e aí depois fui para outros lugares, para Suíça. Qual que você mais gostou de todos eles? O que eu mais gostei, acho que até hoje em dia foi a Suíça. A Suíça é fantástica. Milionário pra ir pra Suíça. Milionário não. Caríssimo. 5 trabalhos. Pra pagar a Suíça. Mas a gente é lindo demais, a Suíça é linda demais, né? Foi, acho que um dos lugares mais bonitos que eu já visitei. A Itália é muito bom também, tipo, gostei bastante. Paris também foi um lugar que eu subestimei. Não que subestimei, mas eu falei assim, não tinha aquela, Paris, né? Não tinha aquilo, quero conhecer. Mas adorei Paris, é um lugar que eu quero voltar, muito bom. Mas a Suíça é fantástico, tipo assim, é perfeito. Suíça. Polônia, eu gostei bastante também de ter conhecido. Mais barato, né? Barato, exato. Você sai, você come, você bebe, você conhece, você faz atividades e não gasta muito. Então é um lugar bom agora quem tá planejando viajar. E lá tem esqui também, né? Verdade, foi o que eu fui fazer. Tentar, né? Tentar esquiar, porque fiz a aula, fiz as coisas, mas subir na montanha não desci. Não foi. Não foi, fiquei com medo. Mas é algo bom, assim, acho que essa parte de você poder viajar, conhecer outros países é muito bom, e acho que foram 14 que eu consegui conhecer. Essas são as experiências que o intercâmbio pode proporcionar. Exato, que foi o que a gente tava falando lá no início, né? Tipo, que quando você pensa em viajar, Suíça, quem vai pra Suíça? No Brasil que a gente pensa. É rico, gente. Quem vai? É só quem tem dinheiro, a gente fica naquilo. E aqui é possível, tipo assim, não que é barato, é caro também, mas você ganhando euros, você trabalhando, você fazendo mais horas, tudo mais, você consegue pagar, né? Então tem essa possibilidade. Então,
é muito bom. O intercâmbio, ele acaba te proporcionando coisas fantásticas, assim, que às vezes no Brasil, ou na rotina que eu tinha, ou na minha vida, ou dentro das minhas possibilidades, eu falo assim, nunca que vai acontecer. Nunca, é. Né? E aqui é possível. Só via a Suíça pelo O Windows. Windows, é verdade. A tela, como é que é? A tela do Windows. Isso é ótimo. Muito E bom. aí, vem cá, pra gente ir encerrando, eu quero saber de você, porque o seu namorado gringo aprendeu português. Verdade. Porque ele faz o OnlyFans em português já. Eu acho que ele até fala umas frases em italiano, mas eu já entendi tudo. Tudo que ele falou. Você aprendeu italiano? Tá se preparando para ir pra Itália? Como que tá isso? Io parlo um pouco de italiano. Não, mentira. Eu entendo muito mais. É porque acontece, o meu namorado, ele tá muito mais na cultura brasileira do que eu tô na cultura italiana. Não que eu não, tipo assim, que eu não esteja, mas é no sentido, tipo, a gente vai pra festa, a gente tem muitos amigos, então ele gosta de ir comigo e tudo mais. Então acaba que é a escuta, ele tá escutando o português ali direto. Agora, na casa que eu tô, que a gente se mudou, eu tô morando só com italianos, então são 13 italianos, né? Então só eu de brasileiro. Então acho que vai acontecer esse reverso, né? Então a escuta passiva, vai né? chegar então, a sua hora. Exato. Mas eu fui pra casa, né, pra Itália, pra casa dos pais dele e tudo mais, então tive esse contato mais com a língua, porque eles não falam inglês, então é só italiano. Então eu tinha que me virar, né? Então tentar falar ali o que eu sabia de italiano, botar no Google, né, nos tradutores e tudo mais. Então tô aprendendo, né? Tô na fase ainda de escutar muito mais. Eu entendo que é a mesma fase do inglês, gente. Que você entende primeiro, né? Então você entende, às vezes você tá ali, meu Deus, eu não entendi tudo que aquela pessoa falou, mas você não consegue responder, né? Então eu tô nessa fase, assim, eu falo algumas coisas soltas, algumas palavras soltas, mas eu tô aprendendo aos poucos. Isso tá bom, tá bom. Vai ter mais um idioma lá no currículo. Exato. Isso e foi uma das coisas que o intercâmbio proporcionou, né? Não sei, podia ser que no Brasil eu iria conhecer o italiano também, né? Mas eu vejo que aqui no intercâmbio acabou sendo mais fácil, né? De ter essa conexão com outras culturas, outros países. E né? com amigos gringos também, né? Na faculdade, nas escolas de inglês. Exato, então é mais fácil. E como que a galera pode te achar no Instagram? Como que a galera pode procurar os seus trabalhos? Perfeito, então no Instagram é eudalvamaciel, né? Então eu tô sempre compartilhando meu dia a dia, compartilhando um pouco. Hoje em dia minha rotina mudou bastante, né? Então foge daquela questão de 5 trabalhos e tudo mais. Mas eu sempre tento compartilhar muita informação, o que você precisa para vir para Irlanda. Cafezinho por €1. Cafezinho por €1, verdade. Tudo que tem de novidade aqui que eu vou descobrindo, ou que os intercambistas vão descobrindo, que vão me mandando. Eu sempre tento compartilhar, né, com você que está no Brasil, com você que já está aqui, que está tentando entender um pouco mais sobre o intercâmbio, sobre a Irlanda, né, sobre morar fora, né, a vida aqui. Então, no Instagram é eudalvamaciel. A agência que eu trabalho hoje em dia, então, é a Mundus Agency, que aqui, ó. Tá de uniforme. Tô de uniforme, que é a Mundus Agency. Então, a gente ajuda intercambistas também a vir para a Irlanda. E a gente tenta ter essa conexão do que eu passei por que você está passando. Porque é um processo, o intercâmbio, e como a gente está falando aqui sobre história, sobre se descobrir, sobre novas oportunidades. Então, a gente sempre tenta entender o lado do intercambista de que às vezes é difícil você se organizar, juntar dinheiro, que foi o processo que eu passei, as informações, documentação, então muitas vezes você tem dúvida. Então, junto com a Mundus, eu sempre tento passar o máximo de informações possíveis para o intercambista, para chegar aqui mais tranquilo. Eu sempre falo para as pessoas que me seguem, para os meus intercambistas, pergunta tudo, gente, pergunta tudo, não tenha medo de perguntar, por mais que às vezes você ache que é uma pergunta, né, besta, ou que eu já deveria saber. Não deveria, às vezes você não tem aquela informação, você não tem a conexão, não tá aqui às vezes, né? Porque tem informações que giram só dentro da Irlanda também, de uma certa forma. Então, eu sempre tento passar o máximo de informações possível, dar o máximo de suporte possível para o intercambista. A gente faz eventos, né? Tem conexões aqui quando você chega na Irlanda. Tem muito intercambista que, às vezes, se possível, eu consigo achar trabalho, né? Então, não é sempre que acontece, mas eu sempre tento ter a conexão. Olha, vai aqui, tenta fazer assim, deixa eu olhar seu currículo, vamos mudar, vamos melhorar. Então a gente sempre tenta ter esse cuidado com o intercambista, porque como eu falei, eu já passei por essa fase e é um processo que a gente sabe que não é fácil, né? Como eu falei, tem os desafios e que é bom você aproveitar,
todo aquele momento, mas ao mesmo tempo não é fácil, gente. A gente está em outro país, outra língua, outra cultura, né? Então cada dia é uma luta, Sim. né? Então é importante você ter esse acolhimento e saber que você tem com quem contar quando você chegar aqui. E é o que eu tento passar, né? Não só para os meus intercambistas, quem viaja com a Mundus também, mas para quem me acompanha no Instagram também. Por isso que eu tento sempre ser verdadeiro, o máximo possível, para que a gente tenha as informações e que a gente leve o intercâmbio também de uma forma leve, né? Então, são perfis diferentes, são pessoas diferentes no intercâmbio, mas é importante você viver aquela experiência, né? Às vezes você vai chegar aqui e vai falar, olha, não deu nada certo, ou não consegui o que eu queria. Mas você veio, você viveu, você fez, né? Você tentou, Tenta você se tirar algo arriscou. bom dali. Tenta tirar sempre algo bom, né? Por mais que às vezes você vem com milhões de planos, gente. Às vezes você vai, eu vou chegar e é isso que eu vou fazer. Aqui todo mundo, né? As coisas vão acontecendo nos 45 do segundo tempo, vai mudando. Mas é de você também aproveitar essa fase, aproveitar a etapa, saber que tudo tem o seu tempo. Às vezes você também, se culpa muito, ou você se julga muito em algumas coisas, mas meu amigo alcançou isso, meu amigo já conseguiu. Eu mesmo, às vezes eu falo, mas meu amigo já viajou, né? Eu fui viajar, tipo, em dezembro de 2018, quando eu cheguei, e aí já tinha gente, meus amigos, conhecidos, escola, que tinham viajado um mês depois que tinham chegado aqui. E eu falei assim, ai, nossa, já viajou. E eu ficava, meu Deus, eu não viajei ainda. Só que são fases, eu não podia, né? Não tinha como. A gente sempre se compara, sempre vai se comparar, Exato, né? mas é tipo da gente diminuir isso e da gente tentar, tipo, levar a vida mais leve, mais tranquila, aproveitar essas etapas do intercâmbio. Como eu falei, hoje em dia eu tô numa etapa que eu almejei e que eu falei, eu quero um dia chegar, então de eu viver isso e você também viver essas fases, porque as coisas vão mudando, né? Daqui a pouco pode ser que eu tô em outro país ou que eu voltei pro Brasil e tudo mais, então de aproveitar realmente esse momento, né? Acho que é o que a gente precisa fazer. Sim, exatamente. E cuida, viu? Verdade, cuida. Faltou a frase. Cuida. E a gente vai encerrando por aqui. Eu queria agradecer muito por você ter recebido a gente obrigado. No apartamento. E eu gostei bastante de saber um pouco mais da sua história a fundo. Eu já tinha, né, conversado com você sobre a live, mas acaba mudando bastante coisa, né? Exato. Então é muito, muito bacana saber da sua jornada, da sua trajetória. Parabéns. E continue sendo sincero e esse blogueiro sincerão que a gente gosta bastante. Cuida, gente. Muito obrigado, Marcela, mais uma vez. Obrigado pelo convite, por estar aqui, né? E é sempre muito bom poder contar e compartilhar um pouco mais do dia a dia, um pouco mais da história e poder inspirar outros intercambistas, né? Não só eu tô contando, mas a Marcela também faz um trabalho incrível, né? Então, ajudando mais intercambistas a virem para a Irlanda e, como você falou, desmistificando, tipo, todo o processo de que é impossível fazer intercâmbio ou que eu não consigo. Dá certo, gente. Se organize, se prepare, porque dá certo. Se deu certo pra mim, pra Marcela, dá certo pra você também. Exatamente. Tá, e juntos a gente vai muito mais longe, né? Exato, isso é muito bom. Conexão, networking. Quando você se agarra a pessoas, quando você tem uma conexão boa, você consegue crescer, evoluir. Tipo, o intercâmbio você não faz sozinho, gente. Principalmente porque você tá longe de casa, longe de todo mundo. Então, tem que ter conexão, tem que ter amigos. Como você falou antes também, a sua família, né? Então, mas venha, gente, venha, viva o intercâmbio, faça intercâmbio, viaje bastante, conheça, trabalhe bastante, né? Mas vale a pena, vale a pena. No final, o resultado é muito bom. Sim. Gente, então ficamos por aqui. Queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, clica no sininho para ativar as notificações. E eu vou deixar o contato do Dalvan aqui na descrição também para vocês irem lá seguir, porque vale muito a pena seguir as dicas e também... Sobre intercâmbio. É isso aí. Um beijo. Ficamos por aqui. Tchau, até mais. Tchau.